Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra e uma alegria muito grande poder partilhar esse espaço com vocês, esse momento de reflexão a partir de um tema tão desafiador, que é pensar a relação entre Estado, desenvolvimento e democracia, ou a ausência de relação, como eventualmente se processou na história brasileira. Queria deixar os meus cumprimentos aqui pelos 90 anos da Escola de Sociologia e Política. Como você bem lembrou, fazer 90 anos não é algo trivial, principalmente para quem vive os últimos anos e tem uma impressão que as coisas têm a tendência a ser tão passageira e pouco perene, né? Pensar que essa escola que abrigou tantos intelectuais, né, que foi um espaço, é um espaço de reflexão viva, oxigenada e original, que alegria que vocês são parte desse processo e dessa história, né? A história também é feita desses momentos celebrativos que retomam a trajetória passada e que também apontam desafios para o futuro. Eu acho que o tema desse seminário é muito oportuno para pensar, talvez o que o Caio Prado Júnior chamaria um pouco de crise de destino, que é um pouco o que passa a sociedade brasileira, e que nós somos convidados a participar, conhecendo o nosso processo histórico e também se posicionando com relação ao presente e o futuro. Tomara que essa mesa enseja algumas reflexões profundas e seja parte da vocação dessa escola, né, que é pensar os desafios do Brasil. O período em que o Brasil dá um salto do ponto de vista da capacidade de coordenação e planejamento do Estado Nacional com relação à economia e à sociedade, que é a partir de um processo que veio amadurecendo, mas se consolida na Revolução de 1930, este processo que alça um certo padrão um pouco mais elevado e estável de crescimento econômico, inclusive do ponto de vista distributivo, embora tenha uma autora que vocês devem ler, que é a Sônia Draibe, que avalia, né, tem um texto que são as metamorfoses do rumos e transições, metamorfoses do capitalismo. A Sônia Draibe avalia como a Revolução de 30 foi importante no sentido da consolidação de um certo Estado efetivamente capitalista no Brasil. E esse Estado capitalista, inclusive, precisa organizar ou estatizar aquilo que é uma das consequências originadas do capitalismo, que é a luta de classes, né? Que é a existência de duas classes fundamentais, uma classe que é dona dos meios de produção e outra classe que vende a sua força de trabalho. O Estado varguista, ou esse Estado centralizado, que generaliza as relações propriamente capitalistas de produção, né? A partir, obviamente, de um processo, esse Estado, inclusive, estatiza a própria luta de classes, no sentido da consolidação dos próprios instrumentos, né, de consolidação do trabalho, a legislação trabalhista, mas também não só do aspecto trabalhista, mas sindical também, na medida em que o Estado getulista também organiza um sistema sindical que funda e consolida um certo sindicalismo de Estado. Veja, esse período com alguma distribuição e algum crescimento, grande parte, né, pelo menos de 37 a 45, foi feito a revelia da democracia como um sistema de alternância política ou de voto universal. Mesmo no período de 30, né, porque a primeira eleição do Getúlio ainda foi uma eleição indireta, mas, sobretudo, a partir do que foi o Estado. Tem um período na história do Brasil, principalmente a partir da década de 50, em que esses elementos estão mais presentes, né, ou que se relacionam de forma um pouco mais harmônica: democracia, desenvolvimento e Estado, né, a existência de um Estado portador de um conjunto de tarefas fundamentais para garantir o próprio crescimento, a partir, sobretudo, da tarefa planejamento, para lembrar aqui o Celso Furtado, mas tão logo se consolida a própria Revolução Burguesa, para lembrar de um autor que passou aqui por essas cadeiras que a gente está sentado, não sei se essas, mas que passou por essa escola, que foi o Florestan Fernandes. Diferentemente das experiências europeias, né, sobretudo das experiências clássicas, como foi a experiência francesa, a Revolução Americana, a unificação ou a Revolução inglesa, aqui no Brasil, a classe dominante brasileira, né, que a gente chama de burguesia, essa classe dominante, ela consolida um padrão de dominação, ou ela concretiza o seu processo revolucionário de forma distinta dos países de capitalismo originário,
ou os que fizeram uma revolução burguesa tipo clássica, como foi a Revolução Francesa, vocês devem lembrar, né? A gente estuda a Revolução Francesa a partir de um processo bastante revolucionário de ruptura, inclusive com corte de cabeça, né? Uma revolução em que a classe burguesa, que já tinha bastante poder econômico, toma o poder político a partir da destruição física da nobreza. No Brasil também acontece um processo em que essa burguesia urbana, industrial, que consolida ou dá o tom de relações de trabalho propriamente capitalistas, né? Essas que são originadas a partir de um certo mercado, que é o mercado de trabalho. Antes, por exemplo, de 1888, não existia no Brasil exatamente capitalismo, né? Não dá para dizer que havia capitalismo quando parte da força de trabalho não era trocada num mercado por um salário, né? As pessoas não vendiam a sua força de trabalho por um salário. Elas eram a própria mercadoria, né? Embora existissem relações livres, a relação social fundamental de trabalho era a relação pautada pelo escravismo. Não dá para dizer que ali era necessariamente capitalista, né? Embora já tivessem relações, o Brasil já tecesse relações comerciais com o mundo que já tinha passado por essa transição capitalista. Mas o Brasil, a classe dominante brasileira, vai também fazer a sua revolução e generalizar o capitalismo como o modo de produção consolidado, né? E esse processo, diferentemente da Revolução Francesa, não aconteceu num dia, não foi a tomada da Bastilha lá em 14 de julho, né? Eu acho que foi 14 de julho, mas foi um processo de muito mais longo prazo, né? Em que foi menos revolucionário do sentido da ruptura ou de um processo de uma revolução que envolve cortar cabeças ou destituir um grupo dominante do poder, mas um processo mais de acomodação e consolidação de interesses, em que essa parcela da classe dominante ganha o poder de Estado, sem necessariamente alijar completamente os setores mais atrasados, ligados ao latifúndio, né, ligados à grande propriedade de terra. Veja, o salto que o Brasil dá rumo à consolidação de um modo de produção exatamente ou precisamente capitalista, ainda que capitalista à sua maneira, né, um capitalismo desigual, um capitalismo periférico, um capitalismo subdesenvolvido, que é com a concretização da Revolução Burguesa no Brasil, quando a burguesia consolida o seu poder, é justamente no período em que se prescinde de democracia. É diferente do que foi as outras experiências que equalizaram a questão nacional com a questão do desenvolvimento, com o fortalecimento de um Estado de características mais democráticas, mesmo que a gente esteja olhando democracia aqui como um sistema de votação, um sistema de alternância de poder, e nem entrando num conceito de democracia do ponto de vista mais substantivo, de participação efetivamente popular. Então, no Brasil, a própria ditadura militar, ela prescinde de democracia, né? As classes dominantes, para concretizar um pouco o seu poder político e econômico, prescindem de democracia, mas tem ainda, paradoxalmente, né, diferente de outras ditaduras militares, como na Argentina e no Chile, ainda um Estado que leva adiante, ou levou adiante, tarefas importantes para a consolidação de um certo tipo de desenvolvimento econômico prioritariamente pautado na grande indústria, né, na aceleração do crescimento econômico. Sem democracia e sem desenvolvimento, se a gente for pensar desenvolvimento do ponto de vista distributivo também, né? A ditadura ela apresenta uma faceta muito paradoxal, que é a capacidade, aí a Maria da Conceição Tavares, o José Serra estudaram isso mesmo, muito bem, a capacidade de saltos do ponto de vista do crescimento, da taxa de crescimento da economia brasileira, não só a despeito de ampliar a desigualdade, mas por que ampliou a desigualdade? Então, a democracia, a ditadura militar mostra, inclusive, um pouco a queda ou a contrariedade em relação à própria tese do Celso Furtado, que depois ele repensa, que era a tese de que os sistemas autoritários latino-americanos, vindos através... Na verdade, um pouco antes, né, porque o Furtado está escrevendo essa tese em 61, mas está olhando que o processo de desenvolvimento latino-americano chegaria num esgotamento
em função do próprio modelo de desenvolvimento, que era muito capital intensivo. Não sei se isso faz muito sentido para vocês, mas muito pautado em maquinário, né, em bens de capital e menos em trabalho. E que isso levaria, pela falta de demanda e, portanto, pela falta de investimento, a um colapso ou uma tendência à estagnação econômica. E a Maria da Conceição Tavares e o José Serra vão dizer que, infelizmente, o Furtado estava errado, porque, infelizmente, desigualdade também pode levar ao crescimento. Ou crescimento pode ser conquistado a despeito ou porque teve desigualdade, dependendo de qual setor econômico passa a ser o setor que dita o dinamismo da economia brasileira, naquele caso, os bens de consumo duráveis. Então, a classe média conseguia fazer demanda e realização daqueles produtos e os salários dos trabalhadores manuais cada vez serem mais achatados. A gente chega depois no pós-ditadura militar com democracia política, mas com o Estado já bastante enfraquecido das suas funções fundamentais, né? O Brasil ele vive um processo de redemocratização, inclusive também um tanto paradoxal. Por um lado, há uma efervescência do movimento social de massas no Brasil, né? Um certo tipo de clamor pela participação política e organização social reprimido por tantos anos de cerceamento democrático, de ditadura, e esse processo que vai, inclusive, fazer renascer a União Nacional dos Estudantes, ou vai criar organizações de classe, como as centrais sindicais, né, que não são vinculadas às suas categorias, mas que são vinculadas a um elemento da luta de classes, né, que é a defesa dos trabalhadores quanto categoria, que vai criar o PT, que vai criar o MST, vão criar várias organizações sociais até hoje muito importantes. Esse processo acontece, paradoxalmente, na esteira de um período em que vai se consolidando um novo modelo de gestão das sociedades, do capitalismo global e da política econômica, que é o neoliberalismo. Então, tão logo se conquista a Constituição de 88, que em boa medida tentaria equalizar esses elementos divorciados, né? Democracia, desenvolvimento e Estado como ente organizador desse processo, o neoliberalismo chega no Brasil e, em primeiro lugar, vai desbastando as tarefas do Estado como organizador dessa sociedade moderna. Veja, tem uma tese que tenta explicar um pouco por que o Brasil passou por esse período em que ele conseguiu fortalecer o seu Estado Nacional e receber um pouco os frutos desse processo de intervenção política e econômica, como, por exemplo, grandes empresas estatais e um processo de industrialização acentuada. A tese é mais ou menos a seguinte: isso que a gente, inclusive, acha que não tem mais, né? Quem que aqui não costuma fazer análises do momento atual e pensa assim, nossa, né, o capitalismo era organizado e agora ele se desorganizou, né? Antigamente existia a CLT, era um pouco a regra, e hoje é a exceção, né? Os trabalhadores eram na sua grande maioria, assalariados, né, organizados em grandes estruturas, fabris, industriais, e hoje é o trabalho mais atomizado, ninguém tem carteira de trabalho, e o assalariamento não é mais a condição encontrada de forma majoritária. A gente pode pensar que, na verdade, essa é a regra, e que a exceção foi o período anterior. Um pouco a regra do capitalismo é essa. A exceção foi o período de 1930 a 1980, em que houve, sim, um capitalismo de características mais reguladas por diversos condicionantes políticos, inclusive a existência de experiências de socialismo real, como existia no leste europeu, e a própria desordem internacional que levou essas economias capitalistas a enfrentarem duas grandes guerras bélicas, efetivamente, uma guerra fria e um conjunto acentuado de crises econômicas. Na medida em que essas condições não existem mais, ou pelo menos que as experiências de socialismo real vão findando, o capitalismo parece que constitui mecanismos de volta à sua normalidade. Então, o período em que houve maior crescimento econômico, com presença de um Estado forte, foi um período em que talvez o Brasil e a América Latina puderam dispor de maiores margens de manobra da política econômica, principalmente da política econômica de caráter mais autônomo, talvez em função dessa desordem das economias centrais que estavam muito ocupadas com elas mesmas, né?
seja em guerras, seja em crises, ou seja, nas próprias disputas para ver quem ia ser a nação imperialista, hegemônica, que enfrentou, né, as principais economias, alemã, japonesa e americana, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, um pouco a tarefa da nova ordem mundial, né, desse neoliberalismo que vai se generalizando como forma de gestão do capitalismo, é acabar com aquilo que né, que pôde dispor os estados nacionais periféricos no período anterior. E aí que eu vou entrando mais